Olá, amigos e amigas. Eu sou a professora Leila Latuf e estarei com vocês aqui pela TV Câmara, apresentando o nosso programa Papo da Hora. E para começar, estreando o Papo da Hora, nosso tema será Ansiedade, o mal do século. Por que ansiedade? Ansiedade é algo que a gente vive rotineiramente, né? A gente vive de forma intensa, que faz parte das nossas angústias diárias, daquilo que nos afeta e que muitas vezes não sabemos explicar, compreender e agir. Esse é o grande tema da nossa estreia. E para isso trazemos dois convidados especialistas na leitura do tema ansiedade. Trazemos o professor mestre Padre Ivanildo Paiva, psicólogo clínico, e o doutor médico psiquiatra, Dr. Fernando Henrique de Faria. E para somar a nossa turma, trazemos a artista Cacau Vitoriano para dividir conosco as belas músicas que fazem parte do nosso repertório musical brasileiro. Pra que sair do sério com bobagens triviais ou construir impérios de areia? Pra que fugir do certo, do destino e da razão, ou ir se embaraçando nessa teia? A vida já é dura, será que você não vê? Então segura onde der pra segurar. Depois não me procura dizendo que eu errei, vou avisando desde já. Olha pro céu, olha pra mim, pai. Olha pro céu, olha pra mim. Pra que brincar de fada, ter poder pra me encantar e me deixar sozinha no deserto? Se tudo deu em nada, o pior foi disfarçar, e a farsa faz ferida longe ou perto. A vida é uma paulada, será que você não crê? Então se esconde aonde der pra se esconder. Depois não vem chorando, eu bem que te avisei, eu fiz de tudo pra ficar. Olha pro céu, olha pra mim. Olha pro céu, olha pra mim. Olha pro céu, olha pra mim. Obrigada a todos, obrigada Padre Ivanildo, obrigada Dr. Fernando, obrigada Cacau. Eu quero aqui, antes de iniciar o nosso debate, antes de falar desse tema tão importante para a gente, eu queria fazer algumas colocações e inclusive algumas provocações. Ansiedade é um mal que atinge cada vez mais as pessoas, sejam elas crianças, jovens, adultos. Temos conduzido, na maioria das vezes, as nossas vidas com muitas expectativas. Vivemos o aqui e agora. No entanto, nossa cabeça está lá na frente, já passou daqui. Nosso corpo está aqui, mas a nossa cabeça já está pensando em coisas que ainda nem aconteceram e que precisam acontecer por algum produto da nossa cabeça. Essa sensação é uma sensação que dá a gente um falso poder. É como se a ansiedade tomasse conta de nós, né?
E aí, eu gosto muito, como professora, de trabalhar a questão das palavras, né? E interessante a gente prestar atenção nas palavras. O verbo angere, que é do latim, um verbo que vem à origem da palavra ansiedade. Ele tinha um sentido inicial de apertar, comprimir, sobretudo a garganta. Eu achei interessantíssimo isso. Estrangular, esganar, sufocar. Desse verbo vieram vários descendentes ligados aos sentidos. A angústia, com seu aperto moral na garganta, e a angina, com o seu aperto físico na garganta, é um desses descendentes. A ansiedade também brotou do latim tardio, dessa forma, ansia, né? Que também deriva a angústia. Aí vem a minha primeira questão para os senhores. Se levarmos em conta essas ideias dentro daquilo que vivem no dia a dia, nos consultórios, né? Como os senhores explicam a ansiedade e como podemos aproximá-la da angústia? Doutor, por favor. Inicialmente, é uma honra muito grande a gente poder discutir aqui e falar a respeito de um tema que está muito atual, tanto nos consultórios quanto na sociedade, e nós vamos acabar falando a respeito disso aqui. Então, eu gostaria muito de agradecer por estar nesse primeiro programa aqui, compartilhando com o Padre Vanildo, Cacau, cantou muito bem, para a gente poder começar a falar a respeito disso. Para fazer essa relação ansiedade e angústia, eu acho que é interessante a gente pontuar da seguinte forma. A angústia, eu não vou repetir em cima da descrição que a senhora discorreu agora, é esse sofrimento que a pessoa tem pela vivência que ela traz naquele momento, esse nó, esse aperto. A ansiedade, a gente faz a explicação dela em cima da seguinte situação, para a gente poder entender até uma parte dos sintomas que aparecem nos quadros ansiosos. Quando a gente vai falar em psiquiatria, nós falamos dos transtornos ansiosos, que vão abarcar aí uma série de patologias, algumas síndromes que nós vamos discutir mais à frente, e no fundo, a gente diz que a ansiedade, elas são os transtornos do medo. O medo é uma vivência natural que as pessoas têm frente às coisas que as ameaçam. Ameaçam da forma como for e da forma como entendemos. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, a gente tem basicamente duas bases que compõem a construção da ansiedade. Uma base bioquímica, que é feita pelo sistema adrenérgico, pelo sistema de catecolaminas, que quando entra em situação entendida de ameaça, normalmente uma ameaça real, esse sistema ele é disparado e noradrenalina, adrenalina é despejada na corrente sanguínea e faz uma série de reações no organismo. Entre elas, taquicardia, dispneia, sudorese, aumento de tensão motora, os tremores, a sensação de desconforto gastrointestinal, com náusea, sensação de diarreia, sensações de calafrio, de calor, uma sensação às vezes de dormência das partes do corpo, que tem uma função neuroquímica. Ele é uma mudança, é como se eu estivesse preparando o meu corpo para o enfrentamento, seja para o brigar ou para o correr, que são as reações de luta ou fuga que vêm do estado do medo. E isso é desejável, uma vez que é a partir dessa situação que a gente se defende. E eu tenho uma base psíquica, nós não vamos esticar aqui, que está relacionada com as crenças e os entendimentos que eu tenho do que o mundo externo me traz, de ameaça ou não. E isso eu vou aprendendo e adquirindo durante a minha vida. Então, quando um indivíduo, dentro desses valores, se entende ameaçado, ele vai criar no corpo essa mudança de sintomas que vão gerar essas percepções. E que, num momento inadequado, ou seja, numa situação que não tem uma ameaça real própria, é uma situação muito desconfortável e que leva à angústia. Então, nós entendemos essa relação a partir desse ponto. Okay. Padre Vanildo. Leila, que alegria poder estar aqui com você, dividindo também com o Dr. Fernando, com a Cacau, esse momento tão especial, né? Nessa estreia do Papo da Hora. E muito obrigado por
me dar a alegria, o prazer imenso de participar dessa história promissora que começa hoje com esse programa. E o tema, com certeza, é de grande importância, como você já disse. Eu quero falar um pouquinho a partir do meu ponto de vista clínico, lá no atendimento psicológico, né, dos meus clientes, e a partir de uma perspectiva fenomenológica, existencial, que é a minha abordagem. E eu parto do pressuposto de que a angústia é parte da condição humana, não é? O fato de vivermos por si mesmo já causa algum tipo de angústia, porque temos que fazer escolhas. Escolher é sempre um ato de grande responsabilidade, e como não há vida sem escolhas, não há vida sem angústias, porque a angústia decorre das escolhas que nós fazemos. Cada vez que nós escolhemos algo, nós deixamos para trás outras que também seriam interessantes, outras coisas que também seriam interessantes. E aquela escolha feita é sempre uma surpresa, o seu desenrolar, o seu processo. O que tem lá na frente não sabemos, e isso de algum modo nos deixa angustiados. Então a angústia tem a ver com a liberdade, com o fato de termos que tomar decisões na vida, não é? A grande tarefa que o ser humano tem durante toda a sua existência é se construir como pessoa, é ser ele mesmo na sua mais pura autenticidade. Só que essa tarefa de se construir, de ser si mesmo, de se autodeterminar na liberdade da vida, não é uma tarefa fácil. E aí a angústia, que já é natural, ela cresce quando esse mesmo ser humano foge de si e se dispersa no mundo, né? E essa dispersão traz um cenário extremamente plural e desafiante de possibilidades e de opções, e ter que lidar com tudo isto causa extrema angústia na pessoa. A clínica psicológica vai convocar essa pessoa a voltar para si mesma, a entrar em contato com ela mesma, com as suas escolhas, com as suas decisões e com suas responsabilidades. Por isso que a ansiedade não se resolve apenas com o medicamento, né? Mas ela precisa também desse cuidado do profissional da psicologia, justamente para chamar essa pessoa, para que ela se conecte consigo mesma, avalie o modo como tem enfrentado a vida, perceba onde é que estão, né, as suas motivações, os seus sentidos, os significados para a sua existência, não se lance para o mundo de maneira extremamente fortuita, ao acaso, e justamente tome as rédeas da sua própria vida. Então, a maneira de conservar uma ansiedade mínima, que é importante para que a pessoa sempre reaja, como o doutor acabou de dizer aqui, é justamente focando a pessoa em si mesma e ajudando-a a não se dispersar da sua própria existência, da sua própria condição de pessoa que é livre, que escolhe e tem que arcar com as consequências das suas escolhas. Ok, muito obrigada. Queria fazer mais uma questão. Tem um autor falecido recentemente, um sociólogo, um filósofo, chamado Bauman, que a maioria eu acho que já conhece, que diz que escreveu mais ou menos isso, que apenas 20% das crianças brincam ao ar livre. A maioria das meninas, a partir da sua pré-adolescência, já começam a ficar, eu vou dizer uma palavra que é uma palavra que ele usa, obcecada por maquiagens, né, por moda, por estilo de cabelo e principalmente pelo corpo, pelo peso, né? E isso vale tanto para as meninas, essa questão do peso, como para os meninos,
né? E aí eles começam, em função dessas redes sociais, dessas facilidades que a gente tem com o mundo externo, a se comparar, né? E isso, segundo o Bauman, gerou crescentes níveis de ansiedades entre os jovens, que se comparam com imagens retocadas. Eu achei interessante a forma como ele coloca, imagens retocadas e irrealizáveis de seus ídolos. Achei interessante como ele propõe essa ideia. E aí vem uma questão para os senhores. Esses sentimentos referem-se a inquietações que podem traduzir de que forma para as crianças, né? E que sintomas os senhores veem nessa vida, né, que as crianças vivem nos dias de hoje? E como a família lida com isso? Questões delicadas, né, e que eu acho importante a gente tocar aqui, né? Então, por favor, doutor Fernando. Dentro desse contexto, é importante a gente entender que a criança do nascimento, e ela não interrompe, né? Nós temos a fase a infância, a adolescência, até atingir a vida adulta. Mas é um constante aprender sobre si, o eu, e aprender sobre o mundo, que é o em volta. E eu aprendo aquilo que me é oferecido. É através da vivência das experiências que eu tenho que eu vou adquirindo bagagem para compor o meu conteúdo mental e aprender a lidar com ele a partir dele próprio. Então, quando a gente observa que esse mundo social, ele nos entrega um conteúdo que ele não é tão compatível com aquela vivência real, e eu passo a tomar e formar valores a partir desses conteúdos, eu posso começar a criar certos valores que são enviesados. Um exemplo que eu costumo trazer muito em algumas intervenções breves que a gente faz, às vezes, em consultório. Quando a gente pega uma rede social e eu vou acompanhar dada pessoa, dada situação. Normalmente, o que a pessoa posta é aquilo que ela gosta, que ela achou bonito, que ela achou bacana, e ela compartilha. E eu, do outro lado, vejo aquilo. E aí eu faço um paralelo entre o que eu vejo e o que eu tenho. Aquilo que eu vejo é desejável. Uma comida bacana, um show legal que a pessoa fez, uma viagem. Mas quando eu olho para a minha vida, parece que eu não como aquelas coisas bacanas com tanta frequência, nem vou para aqueles shows com tanta frequência, e eu volto à minha realidade. E a realidade nossa é essa, em que eu tenho que acordar de manhã, e eu acordo com o cabelo bagunçado, eu acordo com a cara amarrotada, e eu tenho que, às vezes, comer algo correndo que eu tenho ali em casa, porque eu tenho as minhas responsabilidades, e de repente eu falo assim, por que não está tão legal? O meu como o dele. É que, na verdade, eu estou fazendo uma comparação injusta. E quando eu tenho o desejo disso, e aí a gente pode extrapolar isso para o que quer que seja de valor que tenha na vida da pessoa. É a maquiagem da menina, é o videogame do menino, é o carro do vizinho, enfim, não vamos fazer, que senão a gente fica aqui só a manhã inteira só fazendo lista das coisas que acompanhamos. Aquilo fica incompatível com o que eu tenho. E o que eu tenho é o que todo mundo tem, só que nós não postamos o trivial. E aí essa comparação ela fica desordenada. E isso começa a gerar em mim essa angústia do como que eu faço para atingir aquele ponto. E aí dá para fazer aqui a comparação com aquele coelhinho que tem a varinha com a cenoura na frente e que ele corre para alcançar a cenoura e essa cenoura nunca chega. Ou seja, eu fico me consumindo em cima desses valores que eu aprendi durante a vida. Não é uma coisa que dá num start. Então aí eu fiz 18 anos e entendi como é que o mundo funciona. Não, eu aprendo com 1 ano, com 2, com 3, com 5, com 7, com 10, no ambiente social que eu me encontro, nos nossos acessos eletrônicos, na disponibilidade de informação que nós temos. E isso me compõe. E eu não consigo descompor, vamos colocar dessa forma, de uma hora para outra, simplesmente por um sofrimento que eu tive. Olha, me angustiou, então agora eu não quero mais pensar assim, pensarei assado. O que vai acontecer é o que o padre Ivanildo colocou agora na última resposta. Eu vou ter que me buscar,
refletir, para rever esses conceitos. E é isso que acaba acontecendo com essas crianças hoje em dia. E em relação com a família, que foi a última colocação, se não me engano, como é que os pais veem isso? É um processo dinâmico dia a dia. Muitas vezes eles nem percebem. A coisa vai acontecendo, vai chegando, vai dominando, e quando vê, já foi. E aí nós estamos desorganizados, desordenados, em sofrimento, em angústia. E mais interessante, que é o que separa, quando a gente falou dos transtornos ansiosos, a gente tem 2 grupos, né? As fobias e as ansiedades. Nas fobias eu tenho um indicador muito claro do que me causa um desconforto. Eu tenho uma fobia de chuva, então assim, chove, eu sinto esse mal-estar. Mas quando não chove, está tudo bem. Na ansiedade é uma briga fantasma, eu não sei de onde que vem. E aí quando a família olha e fala assim, está sofrendo, olha, tem tudo em casa aqui, e por que não está bom? Porque às vezes nem ele próprio, pai, e muito menos ele, filho, conseguem entender de onde que está vindo o sofrimento. Eu só sei que eu sofro. E doutor, tem sinais? A gente consegue ver os sinais? A gente vai variar muito de pessoa para pessoa. Cada um vai manifestar com aquilo que é mais sensível. Então, o que a gente vai observar é o que se espera de uma funcionalidade de criança. É um bom convívio social, é uma boa afetividade, é um bom desempenho escolar, é um bom poder de conversa. Quando isso, de repente, começa a falhar, ou seja, eu começo a ter problema de relacionamento com os pares, eu começo a perder um rendimento naquilo que é o meu obrigatório, vamos dizer assim, eu ir para a escola e ter um desempenho satisfatório. Não estou dizendo que tem que tirar 9,5 e 10, até porque isso mesmo já seria motivo de sofrimento, mas eu faço aquilo que é esperado para a média, para o adequado, para a população geral. Eu tenho uma satisfação pessoal comigo mesmo adequada. Nós sabemos que eu tenho que estar bem comigo e me aceitar como eu sou. Muitas vezes nós vamos ter problemas que eles estão ali, eles fazem parte da vida, e o viver é isso. É assumir para mim mesmo que não vai ser perfeito. Na nossa rede social é tudo perfeito. A partir desse momento é que eu começo a ter mais entendimento. Então, a hora que eu começo a perceber essas disfuncionalidades nessas diversas áreas, é bom ligar uma luzinha aí e falar assim, peraí, vamos olhar isso aqui com um pouquinho mais de calma e com um pouquinho mais de detalhe. É passageiro, é pontual, o que é uma coisa que é esperado, a vida vai nos apresentar apertos que vão ser desconfortáveis, mas são esses apertos que nos geram crescimento. Na próxima vez eu sei lidar melhor com aquilo, ou isso está me causando um prejuízo muito grande e que vai me causar um impacto muito maior lá na frente. É dinâmico, são esses sinais que a gente vai acabar. Eu entendo como funcionalidade geral os pontos a serem observados. Entendi, obrigada. Padre Ivanildo? Doutor Fernando está falando de desejos. Desejos desde aqueles essenciais, que estão ligados aos fundamentos do ser, pessoa, até desejos artificiais, e são muitos, criados, necessidades que são criadas até por interesses comerciais, financeiros, enfim, uma pluralidade de objetos ou situações que mexem com o desejo das pessoas, né? Jung dizia que o maior desejo do ser humano é ser desejado. E justamente nós temos que perguntar aqui, né? Esse ser desejado parte da onde? Parte de dentro, parte da coerência da pessoa consigo mesma, com os princípios, valores e sentido que ela dá para a sua vida, ou parte de fora, de tantas outras questões artificiais ou propostas artificiais que estão aí. E vejo que é aí que reside o problema. E liga um pouquinho com o que eu dizia antes. A falta de foco em si mesmo, a dispersão no mundo cria uma falsa ideia ou uma falsa meta quanto à satisfação de desejos. E aquilo que deveria vir de dentro
e coincidir com o ser, com o estar aí, com viver a vida integralmente, passa para fora, né? Se eu não me engano, Heidegger que falava da decadência do ser humano, que está justamente em sair de si e buscar satisfação e alegria fora de si. Nós vivemos num momento histórico, e acho que a pós-modernidade foi consolidando isto, em que as grandes referências do ser, pessoa, daquilo que realmente vale na vida, se perderam, né? Hoje nós temos referências demais, mas ao mesmo tempo não temos nenhuma que seja mais segura e que possa balizar esse ser quem eu devo ser. Então, por haver muitos caminhos, as pessoas se dispersam e tentam de todo jeito encontrar o seu lugar, criar a sua imagem de ser desejada, apoiando-se nesses recursos artificiais. E por conta de tantas facilidades e incentivos que hoje se tem, nós vamos encontrar as pessoas desequilibradas, né? sem poderem se ater àquilo que realmente dá uma base para viver com realização, com alegria, e procurando aqui e ali algum ponto provisório que lhe dê satisfação. Uma vez eu ouvi uma frase, dessas frases de impacto, mas que me impactaram, né? E me fez pensar. A frase dizia mais ou menos assim: quem não conhece o centro se contenta com qualquer periferia, né? E é um pouco isso. Os apegos às periferias trazem provisoriamente uma pequena satisfação, mas depois aquilo se esgota e ficam grandes interrogações quanto àquilo que pode me fazer feliz. E por não achar esse foco, busca-se de todo jeito, a todo custo, de todas as maneiras. Um antropólogo carioca chamado Jablonski, ele ironicamente diz que as Cinderelas modernas não precisam mais de uma fada madrinha. Havendo um bom cirurgião plástico, um excelente personal trainer, elas têm a ideia de que podem viver felizes e bonitas para sempre, não é? Mas o ônus de investimento, tanto financeiro quanto existencial, afetivo, emocional, para conseguir essa beleza dourada e eterna, é muito alto e justamente sacrifica o essencial da pessoa. Então eu entendo que a falta de referências seguras, a falta de foco em si mesmo, as provocações e estimulações externas, os tantos caminhos que propõem felicidades artificiais, todo esse conjunto de coisas tem gerado pessoas ansiosas, que não dão conta realmente de se contentar com o que são e buscam essa alegria fora de si. Penso que a família tem um papel muito importante na hora de colocar essas balizas, na hora de mostrar o que realmente pode fazer feliz ou não, na hora de acompanhar as crianças, os jovens, nas suas necessidades essenciais, oferecendo um norte que realmente conduza àquilo que realmente vale e não as disperse. Mas poucas famílias hoje dão conta disso. Muito obrigada. E para a gente poder fechar o nosso primeiro bloco, eu queria fazer uma pergunta e tentar ver se a gente conseguia, assim, de forma resumida, se a gente pudesse explicar para quem nos vem aqui como é que a gente pode descrever a ansiedade. Mas antes eu queria colocar alguma coisa aqui. Antes de Freud, o problema da ansiedade situava-se dentro das preocupações da filosofia. Filósofos como Spinoza, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche trataram mais explicitamente a ansiedade e o medo como sendo conflitos e crises existenciais de seres humanos. Aí uma pergunta, se a gente pudesse resumir
Dentro da psiquiatria e dentro da psicologia, como hoje se descreve a ansiedade? A gente volta um pouquinho num ponto que eu toquei, em que assim, eu tenho uma vivência mental. É o meu modo de pensar e me relacionar com o mundo. Quando, dentro dessa vivência, eu começo a confrontar os meus valores e as minhas percepções, isso me gera conflitos. Porque eu vou ter, como foi falado, que tomar decisões. E escolher entre uma coisa e outra significa deixar uma delas de lado. E que eu não vou ter conhecimento de como seria se eu a tivesse escolhido. A suposição, que muitas vezes é implícita, ela nem é tão consciente assim, mas a suposição dessa perda, ela me gera a angústia do que eu não vou ter, do que eu não vou conseguir, do que eu não vou acessar, do que eu não vou vivenciar. Voltamos ao início, né? E voltamos ao início. Angústia, ansiedade. E isso, uma vez que eu coloco isso, eu me sinto em ameaça velada de não ter, de não ser, de não poder, de não conseguir. E por estar em ameaça, o meu corpo se prepara para esse enfrentamento. E a gente cai de novo naquela vertente bioquímica, que vai gerar toda a sintomatologia, que é o que leva o indivíduo a ter a sensação ruim, que num tom mais elevado vai ser disfuncionalizante e que vai fazer com que a pessoa acabe procurando um auxílio psicológico, um auxílio médico, um auxílio psiquiátrico, enfim. Aí seria a busca pelo alívio daquele sintoma. E aí, dessa forma, é que nós conseguimos linkar essas duas coisas e fazer essa compreensão da ansiedade. Até porque a ansiedade não é uma coisa que é indesejada. Ela só tem que ser devidamente modulada. Nós temos um entendimento de que, assim, o estresse, que gera um estado de ansiedade, em comparação à performance da pessoa, ele tem que estar mais ou menos equilibrado. Porque eu também só me movimento a fazer coisas na vida porque eu tenho um mínimo de ansiedade que me provoca. Uma comparação simples. Eu só preocupo em trabalhar e ter um recebimento de salário porque eu sei que eu tenho contas a pagar que fazem parte da minha vivência. Porque senão eu também me despreocupo. Eu só me preocupo com algumas coisas que me cercam porque outras situações podem vir a decorrer em função disso. Quando isso fica de menos, porque a ansiedade zerada é, como disse uma vez um paciente que passou comigo, falou assim, doutor, agora eu estou num ponto que assim, o rio pode correr água para baixo, pode correr água para cima, que para mim tanto faz. Eu falei assim, também não está bom, entendeu? Não pode ser desse jeito. Então eu não posso ter essa ansiedade de menos, e eu também não posso ter ela de mais, porque senão eu me desorganizo e não consigo. Eu tenho que ter ela num ponto que me motiva, que me faz empenhar e ir atrás de. E é esse ponto de equilíbrio que a gente tem que buscar. Legal, legal. Padre? Para ser fiel à minha abordagem psicológica, eu trago aqui um conceito de Rollo May, um psicólogo americano, que diz que a ansiedade é a reação de medo, de desconforto que a pessoa tem por ver que o seu eu pode vir a ser destruído, pode vir a desaparecer. Então, é preciso se apoiar em algo que dê sustentação. E aí acelera-se todo um alto fluxo, né, de preocupações, de metas, de alvos, de desejos, em busca de responder à questão. O que pode me fazer continuar existindo? Mas a resposta, também voltamos ao princípio da minha fala, não está fora, está dentro. Portanto, essa ansiedade exacerbada, exagerada, que é patológica, ela encontra o seu equilíbrio, o seu controle, justamente numa convocação da pessoa a olhar para si e perceber que ela não vai deixar de existir, que ela vai ter uma vida alegre e feliz, cultivando
aquilo que vem de dentro dela mesmo. Ok. Então agora vamos ouvir um pouquinho de música para alegrar o nosso Papo da Hora. Cacau, tá com você. Vamos lá. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim, que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde, e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Nossa, Aline, mal chegou do trabalho e já ligou nessa tal TV Câmara? É claro, Júnior. Hoje é terça-feira, dia de sessão ordinária da Câmara. Sessão ordinária?
Nunca viu não? É nessa reunião que os vereadores decidem de tudo. E o que eles resolvem lá, o reflexo vem direto pra gente. Uai, então dá um espaço na poltrona aí que eu também quero ver essa tal de sessão ordinária. Acompanhe a sessão ordinária todas as terças-feiras ao vivo pela TV Câmara 18.4 digital e no YouTube. Na Rádio Legislativa FM 96,7, a transmissão começa às 8 da noite. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou, yeah. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou, terarara, yeah. Mas você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Yeah, yeah, yeah. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou, yeah. Se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu Doutor Fernando, Padre Ivanildo, atualmente, vocês já colocaram isso, inclusive, atualmente se fala de vários tipos de ansiedade, né? Algumas delas aqui eu vou citar, síndrome do pensamento acelerado, intitulada aqui, acredito eu, SPA, uma ansiedade pós-traumática, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, a síndrome de burnout, né? O transtorno do pânico. Eu gostaria que conversássemos sobre essas síndromes, mas gostaria de começar pela síndrome do pensamento acelerado. Gostaria que vocês nos explicassem o que significa essa síndrome, né? Quais são seus sintomas, e num mundo como o nosso, no qual estressamos a todo instante e de forma intensa, e nesse mundo, na era digital, internet, computadores, com excesso de informações, como não desenvolver essa síndrome? Doutor Fernando? Tá, a síndrome do pensamento acelerado, a gente não tem ela como uma patologia propriamente. Tá? Ela é um conjunto de sinais, sintomas que, no nosso contexto social, o autor que a propõe observa que tem ocorrido esse conjunto de caracteres com uma frequência até bastante alta, 60%, 70% da população, e que a caracteriza. Dos sintomas, do que a gente observa, é uma sensação de fadiga muito grande, dor muscular, uma multimentalização, ou seja, um pensamento em muitas coisas ao mesmo tempo, problemas que vão acabar sendo relacionados com memória, com sono, um sono que não é reparador, sensação de irritação, de intolerância
há coisas que não acontecem no prazo em que eu determino que deveriam acontecer. E nesse percurso a gente consegue mais ou menos caracterizar o que o autor coloca como a síndrome do pensamento acelerado. Fazendo só uma colocação de ordem psicopatológica, eu entendo muito mais como uma síndrome de um pensamento ocupado do que acelerado propriamente dito, tá? O aceleramento de pensamento, a gente vê mais um transtorno de humor, como acontece num quadro de transtorno bipolar, em que está tudo vindo muito rápido, e no que acontece nesse estado ansioso, eu não entendo como um pensamento acelerado, mas muito mais como um pensamento tentando resolver muitas coisas ao mesmo tempo, e que dá essa sensação de velocidade, porque eu, como quero resolver tudo muito rápido, eu faço as coisas mais rápido, eu fico mais agitado, mais inquieto, mais sem parada, mais sem foco, o tempo todo. Então ele mais ou menos... Tem muita gente querendo um dia de 48 horas, né? Só isso seria o suficiente, alguns até mais. E dentro dessa disposição, dessa velocidade de coisas, o prazo do tempo fica curto. E eu começo a querer resolver tudo muito rápido e dar essa sensação, mas ela gera uma angústia. E de onde vem essa condição? Quando a gente observa então o mundo como nos circunda hoje, eu tenho uma valoração das coisas muito distorcidas, eu tenho opções demais, acesso não tão difícil e um esforço para atingir meus objetivos que, entre aspas, a gente fala, ele é muito penoso. Quando eu junto isso tudo, eu quero tudo ao mesmo tempo, como a gente falou no outro bloco, por medo de perder qualquer uma dessas situações, eu quero resolver muito rápido na ansiedade de conseguir tudo ao mesmo tempo. É tentar traduzir, por exemplo, o pensamento, e isso acontece com adultos, com crianças, mas de uma criança que vai entrar num parque de diversões que tem 30 brinquedos e eu falo, você só pode ficar 10 minutos aqui. Nossa, isso resume a síndrome do pensamento acelerado. Eu quero ir em todos os brinquedos, não vai dar tempo de ir em todos os brinquedos e às vezes eu acabo me atrapalhando e não indo em quase brinquedo nenhum, de pensar em qual deve ser o melhor, porque se eu for nesse ou não for naquele, e acaba angustiando, porque eu fico pensando nos que eu não vou. E não vai dar tempo de ir. Mas então, doutor, só para a gente, não tem como não desenvolver, porque no mundo hoje, cada vez mais desejoso, né? Sejamos crianças, sejamos adultos, cada vez mais desejosos, a gente vai falar todo dia, nossa, mas eu não vou conseguir, isso eu não vou ter, mas isso eu não vou me dar essa chance, essa possibilidade? Mas isso, se nós formos pensar, não é uma coisa do mundo de hoje. Nós sempre tivemos tudo. E é importante ter tudo? Ou é importante eu ter com plenitude algumas coisas que eu avalio e entendo que realmente são importantes para mim? O problema é exatamente o valor que eu ponho nas coisas. Porque quando eu valorizo tudo, ou o Padre Leandro falou no outro bloco, eu perco a minha referência de valor, eu não sei mais o que é importante e o que não é importante, então de medo eu tento abarcar tudo. Nós vamos verificar que um ponto extremamente importante é essa visão interior do que realmente vale o meu tempo. E eu aprendo a parar para valorizar coisas que muitas vezes estão aqui do meu lado e eu não estou valorizando. Porque a mídia, os catálogos nos oferecem uma infinidade de coisas. E às vezes eu, falando no sentido simbólico, no simbólico e no literal, e às vezes eu compro um tanto de coisa simplesmente porque está à venda e não porque eu preciso. E aí é necessário que eu me empenhe para conseguir coisas, e eu não estou falando só de coisas materiais, isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda paciência, isso demanda persistência para eu chegar ao meu objetivo final. Mas como eu me consumo em objetivos finais, me passa a ser exaustivo o caminhar. E eu quero pular essa etapa para poder já chegar lá em vários objetivos. E aí eu não consigo, porque o objetivo só se atinge através do caminhar. E aí eu me perco no caminho. E eu começo a não conseguir os objetivos, ou consigo de forma parcial, eles são insuficientes e eu me sinto insatisfeito e aquilo me angustia porque eu quero corrigir, porque eu estou sentindo a falta do não ter,
mas também não estou disposto a abrir mão de uma série de coisas em detrimento de uma ou outra, e a gente põe tudo isso num pacote, chacoalha, e temos o que o autor colocou como a SPA, que de certa forma a gente poderia colocar como uma vertente dos transtornos de ansiedade generalizada. É aquele sofrimento ansioso que permeia quase que o tempo todo do meu dia a dia. Padre Ivanildo, e aí? O que a psicologia fala desse pensamento acelerado? Dá para fugir disso? Dá. Tem que ter esperança, né? Mais do que o que a psicologia fala, o que a psicologia faz, né? E ajuda o cliente a fazer. É um grande desafio. E a cada dia a gente recebe mais e mais pessoas com esse quadro que o doutor Fernando acabou de descrever. A grande tarefa no setting psicológico, ali na consulta, no tratamento, é ajudar a pessoa a parar um pouquinho para pensar como é que ela tem organizado a vida dela. Ajudá-la a discriminar entre o que é essencial, o que é secundário, o que realmente tem que ser realizado e logo, e o que pode ser deixado para depois ou até para nunca. E hierarquizar as urgências e mostrar que nem tudo tem caráter de urgência e nem tudo é mesmo necessário, não é, para a pessoa. Isso é um processo complexo, porque a pessoa tem que se permitir se colocar um pouquinho como espectadora dela mesma e olhar para a mente dela como é que tem funcionado para que ela caracterize bem a ela como personagem e como é que ela tem atuado nas diversas circunstâncias da vida dela, familiar, acadêmica, profissional, social e assim por diante. E também ajudá-la a perceber em que lugar ela tem colocado aquelas coisas que nós consideramos como as mais importantes, não é? Por exemplo, hoje muita gente ocupa tanto o seu tempo que não tem mais um tempo reservado para o sono necessário. Fica lendo, fica no computador, fica no celular, e se ocupando até muito tarde, dorme muito tarde, acorda muito cedo, o sono já não é mais de qualidade, porque é assaltado por um punhado de situações ansiosas, e de repente a falta de sono vai acarretando um punhado de outros problemas que nós conhecemos muito bem. Então, em que lugar está o sono? Né? Em que lugar está o lazer? Né? Eu digo que a vida sem uma boa dose de vadiagem não vale a pena. Né? Nós precisamos desse descanso, desse fazer nada. Está ficando cada vez mais difícil encontrar alguém que goste de ficar sem fazer nada, ficar sozinha consigo mesma, simplesmente deixando o fluxo da vida correr, sem essa coisa ansiosa de querer estar fazendo, agindo no meio das pessoas, enfim. Então, em que lugar está o descanso? Está o lazer? Está o sono? Em que lugar está o contato com a natureza? Que me parece que é algo que perdemos e que é essencial para o ser humano, que é natureza, que é terra, que é água, que é ar, que é fogo, e de repente perdemos essa sintonia com a nossa casa comum, que é a natureza, né? Você, que eu sei muito bem que gosta de fotografar e tem esse olhar contemplativo para a natureza, para o belo, como é que pode se alimentar disso de modo saudável e criar, né, uma situação de paz, de leveza, de tranquilidade nessa harmonia com a natureza? E muita gente, né, não tem isso mais. Parece-me que é muito esforço, tem que fazer muita coisa para pouco prazer, para pouco resultado de satisfação. Então, o grande desafio da clínica é ajudar a pessoa a se enxergar na sua rotina diária,
a elencar aquilo que é importante, o que não é importante, a distinguir o que ela tem que fazer, o que ela não precisa fazer, porque muita gente também se sobrecarrega das atribuições alheias, querendo carregar o mundo dos outros nas suas costas, além do seu, que já é pesado, quer fazer de tudo e para todo mundo. Então é reorganizar a vida, né? E isso naturalmente não é muito simples, e tem muita gente que não está disposta a isso, porque acha que pensar em si é perder tempo. Nossa, então, isso é triste, né? Difícil. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, mas o senhor já leu meus pensamentos e já até respondeu. Eu ia justamente colocar essa questão toda que foi abordada pelos senhores, como se associa essa síndrome com a questão do sono e da memória. Porque o que a gente sente, e eu sinto isso muito, é como o cansaço me tira a memória. Às vezes eu estou falando, a palavra vai, e olha que eu não falo só na questão da idade, mas eu falo mesmo do cansaço físico, dessa exigência que o mundo dá pra gente e que a gente mergulha nisso, né? Como vocês bem falaram. E o sono o senhor já falou, e queria perguntar primeiro para o senhor, como é que o senhor vê essa questão do sono e da memória com a síndrome do pensamento acelerado? Se nós sobrecarregamos a mente de tantos apelos, tantas necessidades, tantas conexões, isso vicia de tal maneira o nosso modo de viver, que mesmo aquilo que seria, como eu disse aqui, essencial, como um sono restaurador, acaba sendo assaltado por esta excitação contínua. Imagine você, ou qualquer um de nós, ligando o motor do carro e deixando o carro 24 horas ligado, o quanto de prejuízo isso traria para o próprio funcionamento do carro, o quanto de se gastaria com isso, o quanto de substâncias nocivas se emitiria no ar, né? Se nós não permitimos isso com o nosso carro, por que nós permitimos com a nossa mente mantê-la ligada 24 horas, sem dar a ela o refrigério necessário para que sono, memória, organização, né, acesso a arquivos, né, que estão registrados, possam vir à tona na hora certa, do jeito certo. Então, essa confusão toda interfere naturalmente na memória do sono. Não sei o que o doutor pensa sobre como a é que a memória. medicina vê isso, doutor? Na verdade, a gente tem um entrelaçamento entre o sono, a memória e a atenção, que compõe-se em partes pela concentração. Então, para eu fazer dada atividade, eu direciono o meu funcionamento mental para algo, eu foco aquilo, ou seja, eu dou atenção à minha função. Quando eu pego um livro para ler, eu direciono o meu mental para aquela história, para aquele texto. Quando a Cacau toca a música dela ali, ela direciona o mental dela para aquela música. E ela nós usamos esse funcionamento mental para buscar nos nossos registros a letra da música, ou como que eu faço um acorde, como é que eu... enfim. Então, eu preciso do descanso, da tranquilidade, para uma boa evocação da memória e para que essa atenção seja direcionada para o que eu preciso e evoque as coisas certas no momento certo. E aí eu fecho o conjunto total. Se a minha mente está cansada porque eu não tive um sono adequado, não tive um sono adequado porque eu me gastei pensando nas infinidades de coisas que eu tenho que fazer, nos meus compromissos de mais à frente, semana que vem, daqui a um mês, eu já estou me consumindo para tentar resolver o que não é resolvível nesse momento. Se é que essa palavra existe. O meu sono, ele passa a não ser reparador. Eu acordo para o dia seguinte cansado, o que já é uma das características que a própria síndrome descreve. E fico tão envolto em tantas coisas que a minha atenção ela fica salpicando em diversos assuntos. E aí, na hora em que eu vou evocar determinada coisa, na hora em que ela devia ter sido registrada, ela não foi, essa atenção pulou por ela. Então, essa falta de memória, que seria uma falta de memória secundária a essa atenção, ela acaba ficando prejudicada. É a hora em que eu vou
falar de alguma coisa. O que eu estava falando mesmo? Mas por quê? Enquanto eu estava aqui, eu estava pensando em outro canto. Uma coisa prática que acontece, que não seria, vamos dizer, patológico, mas pode acontecer com uma certa condição comum. Sou eu pegar, por exemplo, uma leitura, e durante a minha leitura me vem à cabeça uma responsabilidade que eu tenho que fazer, uma conta que eu tenho que pagar, e eu lembro daquilo e vou para esse ponto, mas eu não parei de ler. A determinado momento eu chego no livro e falo assim, o que foi que eu li aqui mesmo? Eu falo, nossa, minha memória está muito ruim. Eu falo, não foi. O meu foco mental é que foi para outro ponto. A minha leitura não se interrompeu, eu percebo que foi lido, mas aquilo entrou e ficou refratário, ele não foi ali para impregnar na memória. Se eu não impregnei na memória, na hora que eu vou evocar, não está ali. E não estando ali, eu tenho essa sensação de falta de memória, de que eu estou esquecendo as coisas. Que é diferente, não vem o caso aqui, da deficiência de memória primária, como nas doenças demenciais, que é outra história, outro departamento. Então é mais ou menos aquilo que a gente começou falando, é de não estar presente no momento, né? No concreto da vida, né? O corpo está, mas a nossa mente está divagando, né? Em outros lugares, né? Então, a gente não, infelizmente, a gente gostaria de ter aí mais tempo para falar de cada síndrome, né? Que a gente apontou aqui. Mas eu gostaria que vocês, assim, de forma mais resumida, a gente pudesse entender, assim, algumas dessas síndromes que eu considero que sejam importantes para a gente elucidar, né? Que a nossa proposta aqui é elucidar, é esclarecer um pouco essas questões tão importantes para a gente. Eu li a respeito da síndrome pós-traumática, aliás, é uma das que eu não conheço, né? O transtorno obsessivo, o TOC, né? E essa recém-divulgada aí por ocasião de uma pessoa famosa, né? Que foi diagnosticada com a síndrome de burnout, né? Então eu queria aqui, começando pelo senhor, Padre Ivanildo, como o senhor caracteriza, assim, de forma simples, né, resumida, dentro do possível da gente aqui hoje, quem sabe um dia a gente volte a falar especificamente cada uma dessas síndromes aqui com mais atenção, né, e com mais profundidade, mas como o senhor vê essas síndromes, né, a pós-traumática, a do TOC, né, que é interessante, esse do transtorno obsessivo, e essa nova, que para mim é novo, essa síndrome de burnout. Bom, depois o doutor complementa, porque a parte nosológica é mais com ele, né? E essa estruturação é mais com ele. Mas o transtorno pós-traumático tem a ver com a experiência, naturalmente, de um trauma, de uma situação que abalou profundamente a pessoa e que depois é revivida intensamente, com graves crises pela pessoa no pós-experiência, pós-acontecimento. Em termos de ajuda a essas pessoas, é fundamental permitir que a pessoa traga de volta, quantas vezes for preciso, a experiência traumática vivida, falando a respeito dela. No primeiro momento pode parecer, mas vai mexer numa ferida, vai ser muito desagradável para a pessoa que já está pensando aquilo, já está sofrendo com o reviver contínuo daquele trauma, ter que falar a respeito disso. Mas o efeito é muito curativo. Aliás, nós sabemos que um tratamento psicoterápico é sempre a cura pela fala, não é? Quanto mais falamos de nós mesmos, mais aquela experiência vai se apagando, vai sendo relida, ressignificada e a cura vai acontecendo. Então, um paciente, uma pessoa que sofreu um trauma, que registrou aquilo e criou toda uma situação de fobia, de medo, de sentir-se sempre ameaçada, né, de que aquilo realmente aconteça de novo e mais uma outra vez e mais outra vez,
como um sequestro, um acidente, alguma coisa assim, ela precisa falar. Ela precisa trazer à tona aquela experiência terrível. E quanto mais ela fala, quanto mais ela conversa sobre aquilo, ela vai diluindo o sofrimento por conta do que viveu e entendendo que aquilo não precisa se repetir, não pode ser que nunca mais aconteça, que ela não tem que temer o futuro por conta da experiência vivida, né? Sobre essa síndrome, eu não sei o que o senhor... Então, o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, que a gente utiliza, ele está fora dos transtornos ansiosos nas classificações, porque apesar dele ter aquela sintomatologia que a gente descreveu, que é a angústia e tal, ele tem um mecanismo um pouco particular de ser. Ele ocorre frente a uma vivência traumática, e a gente entende como trauma, não uma situação ruim. Eu tive um trauma porque eu cheguei na escola atrasado e aí a professora falou assim, você atrasou, aí eu vivenciei um trauma. Não, uma vivência desagradável não fortuito da vida. O trauma é aquele evento em que realmente houve uma ameaça à integridade da vida. É uma coisa realmente impactante. A gente pode dizer como um sequestro. Um sequestro, né? um estupro, um acidente, um tiroteio em que a pessoa foi quase atingida, morreu, né? Que se sentiu ali, né? Exato. E essa vivência, ela é armazenada na nossa memória. Só que quando mal gerenciada essa memória, muitas vezes a nossa própria mente, ele vai pegar algumas vivências traumáticas e vai fazer questão de tirar de cena. Por quê? Porque pode ser muito intenso, pode não ser bem absorvido por mim mesmo, então tem certas coisas que podem sair de cena. Quando isso é mal adaptado, ele pode criar certos gatilhos que vão me fazer revivenciar de novo aquele evento como se ele estivesse ocorrendo. Então, assim, uma das características quando a gente vai determinar diagnósticos de um transtorno de estresse pós-traumático é ao lembrar de situações que remontem ao trauma, tocar no assunto, algum barulho, alguma coisa que me rememora ao trauma, ele é buscado lá na memória não só como uma lembrança. Uma notícia de TV, por exemplo, né? Exato, uma notícia. Mas ele traz realmente a vivência de novo à tona. E eu sofro aquilo que eu sofri no momento do trauma. Entendi. E aquilo de forma repetida e repetida e repetida e que vai gerando consequências de disfuncionalização social, de disfuncionalização emocional, de má adaptação, de irritabilidade, de impaciência, de intolerância e que vai consumindo a pessoa. Haja vista que alguns traumas, o ideal é que a gente consiga vivenciá-los, absorvê-los e que eles fiquem na memória como uma cicatriz, ou seja, uma coisa que eu olho para trás, que não foi boa, que não foi agradável, mas que quando eu rememoro aquilo, é com uma certa tranquilidade. Há situações em que não é desejável que eu interfira nesse processo de memória. Às vezes, na hora do sofrimento, a gente até tem a intenção de, vamos fazer alguma coisa, dar algum remédio para a pessoa não lembrar, só que eu posso, às vezes, interferir exatamente nesse processo de sedimentação de memória e favorecer o aparecimento de um transtorno de estresse pós-traumático. Como é que é o trabalho a respeito disso? Nós vamos trabalhar, uma vez que ele está instituído o manejo da sensação desagradável sintomática, que vai ser via farmacológica, e, em paralelo, todo o trabalho psicológico, como foi colocado aqui, para eu trazer à tona e manejar essa memória mal adaptada, para que ela seja devidamente adequada, lapidada, suportada, e então a gente consiga melhorar a qualidade de vida nesse sentido. Muito elucidativo. E de forma resumida, doutor, o TOC? O TOC, ele é outro transtorno à parte dos transtornos ansiosos, apesar de trazer dentro do seu funcionamento sintomas ansiosos. Então, assim, é igual, mas é diferente. Então, a pessoa, ela tem, por um motivo mental e do mecanismo mental, haja vista que nós temos, inclusive, neurocirurgias como uma das vias de tratamento para o TOC, para casos mais graves, mas existe isso, ou seja, uma interferência mecânica no sistema cerebral que vai aliviar os sintomas obsessivo-compulsivos.
E o que seriam esses sintomas obsessivos compulsivos? São pensamentos intrusivos, alheios à vontade do indivíduo, que tomam conta do pensamento e ficam ali feito um disco arranhado, que fica, e que gera o tal sintoma ansioso. E que a mente, de certa forma, cria um outro mecanismo, também um tanto quanto estranho, para desligar esse pensamento que se repete, que é a compulsão. Então o indivíduo passa a ter pensamentos reentrantes, desconfortáveis e sustentáveis, e que a própria mente arruma um mecanismo que não tem nenhuma relação direta com o próprio pensamento para desarmar esse sistema obsessivo. Então eu tenho um pensamento de que, vamos inventar aqui, vai acontecer uma tragédia aqui na cidade e eu não consigo parar de pensar nisso se eu não der 3 batidinhas no braço da cadeira aqui. O que isso tem a ver com a tragédia? Nada. E a tragédia, ela é baseada no quê? Num pensamento meu, não é nem num fato propriamente dito. Um exemplo que a gente está dando aqui. E que, inclusive, é o que a gente chama de ego distônico. Ou seja, eu penso que vai ter a tragédia, mas quando me inquire a respeito assim, Fernando, mas você acha mesmo que vai acontecer esse evento? Eu sei que não vai, mas eu não consigo parar de pensar nisso. E enquanto eu não faço a minha compulsão, meu ritual, eu não me alivio. E é esse alívio dessa condição ansiosa, que lembra os transtornos ansiosos, que lembra essa mecânica do disparo adrenérgico que a gente tem. E, para fechar, a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma síndrome, não é um processo patológico próprio também, que é composto por um esgotamento físico, bem brevemente, um esgotamento físico, um esgotamento mental e uma sensação de desrealização. A pessoa que está vivenciando um burnout, ele tem uma sensação de certa estranheza do mundo que o cerca. Eu enxergo, eu estou lúcido disso, mas não é pleno, não é uma coisa vívida. E ele é decorrente do quê? Ele está muito relacionado com as vivências profissionais, onde eu tenho um excesso de cobrança externo e ou interno, ou seja, eu me cobro muito no meu trabalho, seja ele qual for, e eu tenho, eventualmente, uma cobrança externa do meu trabalho. É uma vivência, às vezes, de muita responsabilidade, de muita exigência, e aquilo vai me sobrecarregando, a um ponto em que eu me esgoto. E aparecem esses sintomas, ou seja, esse burnout ele vem de queimado mesmo, ou seja, é uma vivência profissional, pessoal, que me torra, ou seja, me queima. Uma saturação. Uma saturação, exatamente. E porque eu não consegui acionar mecanismos de gerenciamento mental, olha, você vai ter que esperar um pouquinho mais. E aí nós voltamos e esbarramos com outras questões que é desse mesmo movimento social em que as coisas não dão para ser feitas no tempo em que exigem, eu tenho que aprender a me pontuar e falar assim, olha, isso não dá para ser feito, isso não vai ser da minha responsabilidade, nós vamos precisar de mais alguém para suportar. Nos nossos meios profissionais, a demanda, seja pelo que for, pelo tipo de trabalho que tem, tá crescente, nós queremos sempre muito mais rápido. E metas a cumprir, pressão de produção. Exatamente. E essa vivência passa a ser estressante e gera um tom ansioso, além da média, que me consome. Até um ponto em que eu não tenho mais carga e eu não dou conta mais, apesar de ter conhecimento técnico, de ter condição, mas eu não consegui me pontuar, nem externamente, nem internamente. Eu comigo mesmo e eu com relação a quem me cerca nesse trabalho que eu executo. Em breves linhas é mais ou menos isso. Padre, e aí? O que é, para a psicologia clínica, o TOC? Como o senhor lida com isso dentro das suas vivências clínicas, né, de consultório, e o burnout? É bom esclarecer para os nossos telespectadores que não há contradição entre a psiquiatria e a psicologia. Mas uma parceria, uma relação complementar, não é? E muitos transtornos, inclusive, precisam do auxílio tanto médico quanto psicológico, não é? Como o doutor já explicou bem a questão do TOC, há um fundo obsessivo, uma ideia fixa,
que sempre assalta a mente e desencadeia um alto fluxo de pensamentos repetitivos que causam e exigem algum tipo de reparação, algum tipo de compensação na compulsão, não é? O grande interesse da psicologia é tentar descobrir que obsessão é essa, qual é a sua origem, o que a desencadeou, onde estão as raízes perturbadoras que alimentam essa obsessão, essa ideia fixa, né? Se há ou não alguma relação entre a compulsão e a obsessão, né? Muitas vezes não há, como o Dr. Fernando disse. Outras vezes é possível fazer uma leitura da compulsão e entender ali a origem da obsessão, né? Por exemplo, uma pessoa que tem obsessão ligadas à sexualidade, com a ideia de que sexo é uma coisa impura, uma coisa suja, né? E que porventura tenha desenvolvido um toque em cima dessa questão da obsessão. Ela pode nem saber que a sua obsessão de lavar as mãos, tomar banho o dia inteiro, esteja ligada a uma experiência extremamente complicada quanto à sexualidade. Talvez ela nem sabe que o que a faz cumprir um ritual escravagista até, né, de lavar-se toda hora, possa estar ligada com a sua concepção de sexo, de sexualidade, ou com alguma experiência muito traumática, negativa, ou moral, ou ligada a pecado, ou coisas assim, lá de trás. Então, o trabalho clínico vai ajudá-la a aprofundar as questões que cercam a sua obsessão, e uma vez que isso é visto, é enfrentado e redimensionado, pode-se diminuir ou, né, suprimir de alguma maneira as compulsões. A terapia cognitivo-comportamental é muito mais apropriada para lidar com esses casos, porque apresenta técnicas muito direcionadas, muito objetivas, exercícios, um acompanhamento prático, né, do psicólogo com o seu cliente para ir enfrentando essas questões. O que não significa que outras abordagens também não possam ajudar, mas recomendamos sempre um psicólogo que trabalhe nessa linha, por conta da necessidade que tem o cliente de algo muito mais direcionado e até um pouco mais rápido, que dê uma resposta à altura do seu sofrimento. E burnout? Acho que volto na questão que eu dizia no bloco anterior. A condução clínica vai no sentido de ajudar a pessoa a permitir-se uma pausa para se ver, para se olhar, para abrir a sua agenda e fazer ali um aprofundamento do que é importante, do que não é importante, se ela realmente deve ou não atender tais demandas e que hierarquia ela coloca nas demandas que ela tenta atender ao longo da sua vida, não é? Pessoas com um perfil mais perfeccionista têm muito mais propensão à questão do burnout, porque são pessoas que se cobram demais, que se exigem demais, que não toleram errar, que estão sempre muito adiante daquilo que é exigido, que cobram dos outros e não suportam uma frustração quando vem uma cobrança ou uma correção e, né, fazem das tripas coração para atingir um grau de perfeição, e isso com certeza causa um desgaste imenso e pode chegar a essa saturação. Então, acho que de tudo que nós falamos aqui, Leila, desde o começo, né, uma palavra forte que está ficando como urgência para todos nós, principalmente para as pessoas mais ansiosas, é respeitar o seu ritmo, parar para se enxergar, para se ver, para se
analisar, submeter as suas ideias a uma crítica para realmente distinguir até onde precisa ir, até onde não tem obrigação nenhuma de ir. Ok. Então, eu acho que daqui a gente tira algumas questões, né? Um pouco do que o Dr. Fernando falou, achei interessantíssimo a questão da necessidade até da ansiedade, desde que ela seja equilibrada, desde que ela seja conhecida. E isso um pouquinho do que o padre Vanildo falou agora, nos obriga na vida a nos conhecer. Eu acho que, no fundo, o que a gente precisa é nos conhecer. Tem um filósofo que fala a sua teoria terminando perguntando quem somos nós. Eu acho que essa é a questão que fica. Quem somos nós? Quem somos cada um de nós? E aquilo que a gente pode nos dar, nos preencher, viver, né? Então vimos aqui essas nossas dificuldades, porque nós sabemos que somos seres ambíguos, paradoxais, com dificuldades, fracos, né? Limitados. E eu acho que essa nossa conversa nos colocou isso bem claro, né? Com as nossas dificuldades, principalmente existenciais. E em cima disso, eu acho que eu só posso agradecer, Dr. Fernando, pela parceria, pelo apoio, pelos seus conhecimentos e pela generosidade de dividir conosco toda a sua vivência. A mesma coisa, Padre Vanildo, agradeço imensamente essa sua paixão pelo pensar, né? Nós trabalhamos juntos, né? E podemos dividir essa vida, essa existência e essas agonias, né, da vida juntos dentro da psicologia, dentro da filosofia. E para fechar, e a gente sempre tem que fechar bem, né? A gente tem que fechar para cima, né? Eu quero agradecer imensamente a Cacau, uma amiga nossa, uma parceira, né, que vai fazer parte da nossa equipe, do nosso grupo. Se Deus quiser, ela já nos coloca a música dela, da autoria dela, na nossa entrada do nosso programa, Papo da Hora. E eu quero agradecer imensamente essa sua vinda, né, para fazer parte desse nosso grupo. Contar a vocês que ela tem um CD e que ela vai falar um pouquinho disso, né? E pedir para que ela termine o nosso programa com uma música dela, mais uma, porque a primeira é também dela. Cacau, a palavra é sua. Eu é que tenho que agradecer muito a você, Leila, ao Padre Vanildo também, pela nossa parceria já de longa data, né? Com os eventos que a FACAPA realiza aqui na Câmara Legislativa. E é uma alegria muito grande, inclusive, poder estar aqui hoje falando de um tema tão importante, né? Para quem não sabe, eu também estou me formando, né, em psicologia, e a gente percebe que isso é um tema muito recorrente, né? Os pacientes, eles procuram muito a gente devido a essa angústia quando eles se deparam com a ansiedade de viver, né? Então, para mim, é muito gratificante isso também. Eu aproveito para agradecer a toda a equipe da Câmara, que sempre me acolhem com tanto carinho, com tanto profissionalismo. Para mim é um prazer muito grande ser parceira de vocês aqui também na TV. E, inclusive, eu aproveito para agradecer à Rádio Legislativa, que executa as minhas músicas diariamente, né? Às vezes eu estou em um lugar ou outro, aí eu recebo uma mensagem: olha, eu estou te ouvindo aqui na Rádio Legislativa. Então, isso é muito gratificante, saber que a Câmara, ela cede esse espaço para que nós, artistas da casa, artistas da cidade, que nós tenhamos a oportunidade de demonstrar o nosso trabalho e de fazer com que o nosso trabalho chegue até as pessoas. Então, meu muito obrigada. Bom, então, como a Leila disse, o CD está aí, né? Ele é um projeto que foi, inclusive, pela Lei de Incentivo Municipal da cidade de Pouso Alegre, e nós conseguimos aí dar um desfecho a esse projeto recentemente. Ele está disponível já em todas as plataformas digitais.
Quem não ouviu, então, tem a oportunidade de ouvir lá. E que alegria saber que uma das músicas desse disco está aí na abertura do programa, né? Uma música de autoria de Maurício Brandão, que também é daqui de Pouso Alegre, e Márcio Dadeia, né? Se eu não me engano, também é daqui de Pouso Alegre. Então, são dois parceiros queridos que me deram a grande alegria de ter essa música no meu trabalho. E agora tê-la aí para apimentar aí o programa é um prazer. Apimentar o papo legal. Isso aí. O papo da hora. Papo da hora. Que é legal também. Isso muito aí, legal. Com certeza. E desejo infinitos bons frutos ao programa, né? Com certeza já é sucesso e vai ser cada vez mais sucesso. Vou fazer aqui, então, a música que está sendo executada pela Rádio Legislativa. O pessoal já está cantando aí, com uma alegria muito grande. Essa música é de Helder Costa e Marcos Amaral. Ela é a primeira música de trabalho nossa que a gente lançou. Graças a Deus está tendo aí tá tendo uma abrangência, o pessoal está recebendo muito bem. E se chama É Hora de Te Ver. Ela também leva o nome do disco. Então vamos lá. Aproveitando o final de semana. Mais um final de semana chegou. Viajar. Pegar essa estrada de chão outra vez. Te encontrar. É hora de eu ir te ver, levar o meu bem-querer, mas tudo que tem de bom comigo. Sei que esse tempo bom vai passar, vai voar. Levar essa história boa daqui pro outro lugar. Na França pra namorar, bom clima pra te encontrar, ou mesmo pra algum lugar no Rio. Luzes do Leblon.